Queridas irmãs e queridos irmãos, que a luz e a paz do Mestre Jesus esteja presente no meio de todos nós. Dando continuidade, então, ao nosso estudo da qualidade na prática mediúnica, hoje falaremos sobre as posturas, né? Postura do sensitivo, postura do medianeiro nas reuniões de intercâmbio mediúnico. Há, dentro do movimento espírita, muitos medianeiros que ali ainda vai em busca de uma comunicação de um ente querido. Comunicação, muitas vezes, de uma mãe que já desencarnou, de um pai, de um irmão, ou muitas vezes de um amigo. É importante que todos os trabalhadores dentro do movimento espírita tenham a consciência de que as reuniões de intercâmbio mediúnico são reuniões para acolhimento a espíritos enfermos. Quando o medianeiro toma essa postura de procurar essa comunicação com entes queridos que já desencarnaram, ele cria interferências no bom andamento da reunião. Muitas vezes dificultando todo um trabalho da equipe. E às vezes os trabalhadores do plano espiritual tendo muitas vezes que isolá-lo psiquicamente dos demais membros do grupo, devido às suas interferências mentais. Daí que todos nós devemos ter a consciência que estamos ali para servir e não para sermos servidos. Vamos então às respostas que nos traz aqui Divaldo Franco, exatamente essa questão, qual deverá ser a postura do medianeiro, bem também como do doutrinador, nessas reuniões de intercâmbio mediúnico. Vamos abrir aqui o material. Perfeito. Na questão número 51, é justo que o frequentador de reunião mediúnica permaneça o tempo inteiro desejando comunicações de espíritos que tenham ligações com ele? Causa-nos surpresa muitas vezes a qualidade das comunicações nas práticas mediúnicas. Normalmente alguém que tem uma mãe, um pai ou um irmão desencarnado, quando passa a frequentar uma reunião mediúnica, espera logo que venha o familiar conversar com ele, para dar-lhe uma prova da imortalidade da alma e, por conseguinte, da continuidade da vida além da sepultura. Raramente isso acontece, as comunicações que ocorrem são geralmente de espíritos sofredores. Por que será? Por uma razão muito lógica. A prática mediúnica não se destina a dar fé a quem não a tem. A sua finalidade é de ordem terapêutica, para o atendimento aos desencarnados que sofrem. Daí ser dividida em duas partes. A de educação mediúnica, também conhecida como de desenvolvimento, e a de desobsessão, funcionando como terapia para os problemas psíquicos. Questão 52. Quando o doutrinador perceber no médium, durante a comunicação, alguns exageros de expressão, tendências ao descontrole, como deverá proceder? O doutrinador se desloca até próximo do médium e, caso o espírito esteja a impulsioná-lo a falar muito alto, dirá: não é necessário gritar. Se o espírito retrucar dizendo: eu vou fazer isto ou aquilo, o doutrinador contra-argumentará. E quando exceder dos limites, apelará para o médium. Peço para reagir. Controle um pouco. Isto porque o espírito utiliza o estado de excitação nervosa do sensitivo. E à medida em que se comunica, vai apossando-se do seu sistema nervoso central, assim como do sistema simpático, provocando um mal-estar
que vai tomando conta da aparelhagem mediúnica. Não havendo os cuidados necessários, poderá acontecer exacerbação de comportamentos culminando na quebra de utensílios existentes no recinto. Apelando-se para o médium, produz-se um choque capaz de alertá-lo, levando-o a se controlar e a controlar melhor o comunicante. Quando o médium concentra-se mentalmente, há uma irradiação da aura. Com a aproximação do espírito, o psiquismo deste mistura-se com a aura do sensitivo. À medida que a concentração se firma, funciona como um ímã, atraindo a limalha de ferro. Dessa maneira, o espírito mais adere ao médium, porém, não entra no seu corpo, mantendo-se a sua energia psíquica. Toma conta do sistema nervoso do sensitivo e provoca as reações automáticas, as contorções, as batidas de mesa, o desespero. Deve ser ressaltado que durante a comunicação, o espírito está encarnado, está sempre vigilante. Ele não sai para que o outro entre, apenas se afasta um pouco. E nesse interstício do perispírito é que se dá a comunicação. Apelando-se para o médium, ele tem que reagir imediatamente, colaborando efetivamente para normalizar os excessos existentes. O médium não deve esquecer-se que é passivo, não se molestando com as observações do doutrinador, que por sua vez pode e deve orientá-lo após a prática mediúnica, dizendo mais ou menos assim: hoje eu notei que as comunicações não foram muito seguras. Notei umas tintas anímicas. Dei-me conta que você estava muito intranquilo e não se concentrou com o aprimoramento habitual. A seu turno, não cabe ao médium achar logo que se trata de uma censura. Certa vez fui constrangido a ser rude, numa das reuniões mediúnicas. Determinada comunicação não foi satisfatória e eu, de forma natural, com muita delicadeza, disse ao médium no final: pareceu-me hoje você não estava bem. Respondeu-me o sensitivo com um toque de grosseria: por acaso você está achando que eu estava mistificando? Retruquei-lhe: estou. Não era minha intenção dizer isso, mas em verdade foi uma mistificação, embora sem nenhuma intenção premeditada. A pessoa tomou um choque. E então eu completei: pois é, ia conversar sobre o assunto com toda gentileza. Por que razão? Você se referiu à mistificação? Isso comprova que no seu inconsciente você sabia que não era uma comunicação autêntica. Nunca obrigue ninguém a ser rude com você. Na realidade, não era uma comunicação mediúnica no sentido exato da palavra. Não existia má-fé, porque a pessoa não programara aquilo que fora dito. Quando o médium, concentrado, sentir o estímulo e ele próprio acelerar as ideias, isto não é uma comunicação, nem tampouco animismo, é uma mistificação do ego consciente. Por esta razão é que o doutrinador deve esperar um pouco para que o espírito se acople e induza o médium a exteriorizar as sensações. Questão 53. Nos casos em que o doutrinador não conduza adequadamente o esclarecimento, criando embaraços para o médium, como este deverá se comportar? O papel do médium no processo de intercâmbio espiritual deve ser pura e simplesmente de traço de união com o mundo das causas. Se a entidade está emitindo uma onda de ideias de tal teor e o doutrinador está
está seguindo por uma estrada completamente diferente, o médium deve abster-se quanto possível de fazer qualquer tipo de julgamento a respeito do êxito do atendimento. A sua função é transmitir as sensações físicas e os pensamentos do espírito enfermo. Há muitos anos, numa prática mediúnica em nossa casa, uma entidade muito sofredora se comunicou por meu intermédio. Era o espírito de uma senhora que havia desencarnado na ocasião do parto. Quando ela aceitou a sentir as cólicas da dilatação da bacia para expulsar o feto, veio a desencarnar inesperadamente. No instante em que o espírito incorporou, comecei a sentir uma grande indisposição no estômago, acompanhada de mal-estar, falta de ar, enjoo. Quando o doutrinador começou a falar, deu-me a vontade de sair dali correndo, tal maneira despropositada com que era feita a comunicação, a doutrinação. Ao invés de utilizar os recursos do passe, da sugestão mental otimista para diminuir o estado de paroxismo em que se encontrava o espírito, ele resolveu apenas dizer palavras sem nenhuma expressão socorrista. Encontrando-me ainda num semitranse, comecei a pensar: ah, meu Deus, não vou aguentar. Finalmente a incorporação se consumou e eu perdi a consciência. Quando voltei ao normal, sentia dores físicas atrozes que perduraram durante 3 dias. Posteriormente, contei a alguém que teve 12 filhos. Fulana, estou com uma dor aqui nos rins e nos quadris horrível. Ela retrucou: Divaldo, isto é dor de parto. Mais tarde, conversando com Dona Ivone Pereira, fui por ela informado que, quando ela estava psicografando memórias de um suicida, era acoplada ao espírito que se ia comunicar com 2 dias de antecedência e passava mal. Depois da comunicação, passava 2 ou 3 dias com aquela carga fluídica negativa. Por isso, a mediunidade é um ministério sagrado de amor. A benfeitora Joana de Ângeles já me disse: o médium que se desincumbe bem da sua tarefa realiza 2 reencarnações em uma só. Além de cidadão comum com seus conflitos, dramas, tarefas, é também o homem que vive no sentido genérico, uma outra existência de abnegação, renúncia e sacrifício em outra esfera. Vale a pena a pessoa dedicar-se integralmente à mediunidade com Jesus, porque as alegrias são imensas. Questão 54. Como devemos proceder perante um fenômeno mediúnico no Evangelho no lar? Tratando-se de uma interferência perniciosa, pedir à pessoa que reaja. O fundamento do Evangelho no lar é criar um psiquismo saudável para a família, e não o psiquismo de seres enfermizos. Os espíritos doentes vêm e participam, mas para aprender e curar-se, não para se comunicarem. Tratando-se de uma entidade veneranda, não irá perturbar. Saberá esperar o término do Evangelho, para uma outra, que outra vez oferecer a sua contribuição, interpretando a palavra, dando conselhos. Mas repetimos, não habitualmente, para que não se transforme uma reunião particular, familiar, em reunião de caráter mediúnico. O Evangelho no lar, uma terapia preventiva para os problemas. Os espíritos vêm como assistentes e não para interferir. Questão 55. Que conselho você dá aos médiuns principiantes que ainda não sabem definir bem os limites entre as suas ideias e as que vêm dos espíritos? Quando sentirem algo, dê expansão.
Não tenha preocupação de monologar. Ah, será que sou eu mesmo? A prática mediúnica é um laboratório. Estamos participando dela como intermediários do bem e não como cientistas ou pesquisadores à cata da perfeição absoluta. O trabalho de intercâmbio espiritual deve ser considerado como uma atividade de catacumba, numa comunhão estreita com os espíritos benévolos. Deve-se dar campo à comunicação, cabendo ao doutrinador avaliar se é fenômeno anímico, mediúnico ou nervoso. Deixa-se a porta aberta e, em caso de dúvida, pergunta-se ao doutrinador no término da prática mediúnica: o que você achou daquela comunicação? Deve existir um mínimo de confiança entre os componentes de uma reunião mediúnica. Porque, havendo este clima, a resposta virá com naturalidade. Caso o doutrinador diga: bem, eu achei que foi mais um fenômeno nervoso, procure relaxar mais. Isso não desonra ninguém. Pode-se ter uma crise nervosa em casa. Por que não pode acontecer também na sala mediúnica? O sistema nervoso atua em qualquer lugar, e principalmente na prática mediúnica, onde se processam intenções, reações eletromagnéticas. Quando o fenômeno for anímico, o doutrinador deve dizer ao médium: você está com as ideias muito fixas. Cabe ao sensitivo refletir e controlar-se. Na hipótese de entidades muito repetitivas, e elas sempre retornam com os mesmos chavões, o médium deve controlar mentalmente, dialogando com o espírito. Absolutamente. Ou você incorpora e se comunica dando toda a mensagem, ou então não permito a comunicação. Isso deve ser feito para que o espírito não fique explorando o fluido do sensitivo. No caso em que a entidade fique externando pensamentos repetitivos, como por exemplo: eu vou matá-lo, eu mato, levando um tempo ínfido a repetir as mesmas palavras para perturbar a sensibilidade do médium e impedir que outros espíritos se comuniquem. Cabe ao medianeiro ajudar o comunicante dizendo: informe a que veio, ou não lhe dou o campo mental. Aqui, queridas irmãs e queridos irmãos, damos então, por finalizada essa parte. Quero agradecer a todos vocês. Muita luz e muita paz, uma ótima jornada a todos. Até o próximo estudo. Fiquem na paz de Jesus.